gente chegando aqui para mais um episódio do Bora Agir Podcast. Seja bem-vindo, eu sou Pedro Cardoso, fisioterapeuta esportivo, e se você está chegando aqui agora, não conhece, esse é o Bora Agir. Já vou pedindo para você deixar seu curtir. Se está chegando aqui para assistir o primeiro episódio, se inscreve no canal para essas histórias alcançarem mais pessoas dentro do mundo da corrida, do triatlo, porque é sempre importante a gente estar visualizando algumas histórias para a gente aprender com elas. E hoje nós temos uma convidada aqui que recentemente virou maratonista, que ela tem boas histórias para a gente acompanhar. Seja bem-vinda, Adelaide. Muito obrigada. A corrida é algo surpreendente na nossa vida. Ela nos transforma a todo instante. A minha história com a corrida chegou em momentos difíceis, mas na hora certa. Então, a corrida ela faz com que você dê rumos diferentes na sua vida. E eu falo que a minha corrida pela vida começou no nascimento. Eu sou prematura extrema, nasci com 6 meses e 15 dias e nasci os pés. Então, já tinha algo aí relacionado, né? E há um tempo atrás, o recurso da medicina não era como hoje. Então, padrão respiratório, não tinha maturidade pulmonar. E eu fiquei com bronquite asmático, morando numa cidade fria, que era Brasília, né? O clima seco. Sim. E sofri com crises pesadas de parar em UTI, intubação, até os meus 8, 9 anos de idade. E dos 9 até os 17, aquele desconforto respiratório ainda, não tão grave quanto antes, alérgica a tudo. E junto com isso, você era taxado do patinho feio, aquele que era sempre excluído porque você não dava conta, porque você tinha problema respiratório, você não conseguia participar. E isso ao longo dos anos, você carrega isso na sua alma, isso passa a ser a sua identidade, sabe? Sim. Que você não é capaz, que você não dá conta. E a corrida chegou e me fez romper todas essas barreiras. Ixi. Porque eu sempre gostei da corrida. Sim. Ela é fascinante, transformadora. E hoje você vai contar algumas dessas passagens para a gente aprender. Vou. Com certeza. E para apoiar esse episódio tão importante que a Adelaide aqui vai contar a história dela, vamos mandar aquele salve para Gold Nutrix, a loja de suplementos que fala de atleta para atleta, que sempre está apoiando aqui o nosso canal, sempre facilitando você encontrar o melhor suplemento para o seu pré, intra e pós-treino. Quer comprar whey, quer comprar gel, quer comprar sua creatina, vai lá na Gold Nutrix, aqui é o @ deles. E também, se você não pode ir na loja física deles, que fica ali na Romualdo, vizinho ao SEI, você pode pedir pelo Instagram lá, que eles fazem entrega, quase que não saía hoje, Quase. por delivery. E só chegar lá dizendo que veio pelo Bora Agir, que você já vai ter um descontinho especial. E também nosso parceiro aqui que está chegando agora, recente, está aqui até no boné, Thiago Multimarcas, a loja de automóveis aí que está no mercado há mais de 15 anos, fazendo um trabalho de qualidade e de confiança. Você está procurando, quer trocar o seu carro, quer ter facilidade nessa troca, os melhores preços, vai lá, deixar aqui o @ deles, Thiago Multimarcas. Se falar que veio pelo Bora Agir, se você der a sorte de encontrar Rafael ou Thiago lá, que também são corredores, Sim. dá até para bater um papo sobre treino, corrida, eles vão facilitar para você estar adquirindo aí o seu novo carro lá na Thiago Multimarcas. Fala aqui com eles também no Instagram. Mas você já falou aí que teve essa sua fase inicial, nasceu prematura, que isso foi sem identidade. Sua infância em relação aos esportes, você já chegou a fazer alguma coisa, já fazia ou também sempre era meio... Então, não, porque como não tinha muito padrão respiratório e tinha alergias, então você ficava meio que excluído, né? Fazia poucas coisas. Eu gostava das atividades de educação física. Eu gostava quando a gente tinha um jogo de bete,
queimada e gostava do vôlei. Mas quando começava a correr muito, eu cansava e logo tinha que sair. E depois eu comecei há um tempo karatê, mas não segui. Então a minha história não tem história de esporte na minha infância e adolescência. Igual a gente vê pessoas que fazem ginástica, os meninos vão para futebol, ou às vezes até mesmo para as lutas, né? Eu não tive isso. Então o esporte chegou na minha vida depois de adulto. Sim. Então foram barreiras, né, de medo, de insegurança, de dificuldades que foram quebradas uma após a outra. E ainda continuo quebrando, e hoje eu quero alcançar coisas que eu nunca imaginei alcançar, mas hoje eu sei que eu consigo, eu sei que eu Sim. posso, né? Então a corrida, ela te traz muita segurança. A disciplina, não só a corrida, o esporte em si, né? Ele traz muita segurança, muita disciplina. E foi um esporte que eu cheguei assim e me encontrei 100%. Eu fui abraçada pela corrida. Eu falo que eu não a escolhi, ela me escolheu. Maravilha. E foi na Go Runners que você começou? Foi. Eu comecei a correr em 2016, quando eu fui participar de um processo seletivo das Forças Armadas, processo temporário. E aí o teste físico para entrar, corridinha, né? Sim. Tinha que correr um 1.600 e fazer alguns outros exercícios. E aí eu comecei a treinar para poder executar o teste físico, mas não tinha técnica, não tinha postura. A luta, mais uma vez, para conseguir respirar e executar o teste. Fiz e lá dentro eu comecei a gostar da corrida. Mas até 2020 eu só corria até 3 km. Sim. Aí veio a pandemia e eu sou da área hospitalar. Trabalhei na linha de frente da UTI Covid e fechou tudo de repente, né? E nós ficamos isolados. E eu falei assim, e agora? Ninguém queria minha visita, assim como o mundo passando por dificuldades pessoais, eu também não fugi à regra. E não tinha academia, não tinha o que fazer. Eu comecei a fazer algumas atividades em casa, com alguns band, corda, esses equipamentos que a gente vai só aumentando. E ainda estava muito ansiosa. A palavra era essa, porque a gente estava num cenário de guerra com uma arma biológica que a gente não conhecia, um desconhecido na nossa frente. E eu comecei a ir para a pracinha perto de casa, isso em Parnamirim, e comecei a correr. E aí, quando eu passei dos 3 km, eu fiquei em estado de êxtase, porque eu falei assim, caramba, eu dou conta de correr mais do que 3 km. E aí, no outro dia, eu fui de novo e repeti 3.200. Eu falei assim, não, eu quero fazer 3.500. E aí, eu fui aumentando. E eu cheguei na Go em novembro de 2020. Foi quando eu encontrei a assessoria Go Runners. E foi assim... Amor à primeira amor vista. à primeira vista. Não tinha como não ser a Go. E lá eu comecei a dar os primeiros passos com correções de postura, pisada, respiração, entender um tênis específico, e comecei a ver as mudanças. Exato. E o pessoal da Go, né? Para quem não conhece, Go Runners, assessoria de corrida, que é Fabiano Pezzi, Mari, Rodrigo, que eles dão uma atenção diferenciada para quem está entrando nesse mundo da corrida. Creio que isso facilitou muito aí seu amor à primeira vista. Muito. Esse foi o diferencial de um suporte muito detalhado, com muita atenção. Então, isso me fez falar assim, eu não saio mais daqui. E comecei a correr. Os primeiros KMs com técnica, comecei a ver tempo reduzir dos meses anteriores e comecei a ver a mudança de mente. A sua mente começa a mudar, a sua visão das coisas começa a mudar. Você começa a dormir melhor,
a se alimentar melhor, porque você começa a ver os resultados, as mudanças da corrida. E eu apaixonei pelo processo da corrida e foi só transformações e conquistas. Teve momentos difíceis, né, que a corrida me resgatou novamente, que foi a perda da minha mãe no ano passado. Foi um momento que eu cheguei a pensar em parar até de correr. Eu fiquei muito, muito ruim. É algo assim que eu não desejo ninguém passar. E a corrida me resgatou. Eu estava com uma inscrição para uma meia maratona no Rio de Janeiro. Seria a minha segunda meia maratona. Essa tentando buscar tempo, tentando melhorar o que eu já tinha conseguido fazer da primeira. E eu quase parei. Isso foi 2020. Minha mãe faleceu em 24 de fevereiro e a corrida do Rio era dia 10 de junho, 10, 11 de junho de 2020. E eu tinha que começar a treinar e não tinha ânimo, não tinha um lugar que não doía. Mas a minha mãe gostava muito de ver minhas fotos correndo. Porque ela falava assim, eu amo ver suas fotos de corredora, porque o seu sorriso é tão alegre, ele transmite tanta felicidade na corrida, que isso me deixa em paz, me deixa feliz, porque eu sei que você está feliz. E foi a corrida que eu corri depois em João Pessoa, um mês depois, que coincidia ser exatamente no dia 24, e eu corri aquela prova pensando na minha mãe. E foi ali que me fez voltar a correr, a planilhar para minha segunda meia maratona. E fui para aquela prova, fiz meus 21, foi meu melhor 21, bati tempo. Eu precisava recarregar, eu precisava desse time, dessa pausa de time. E aí, quando eu cheguei, meu amigo de corrida, que hoje não tá mais com a gente, na assessoria, tá em outra, me deu 5K para correr no domingo. Eita. E quando eu cheguei no domingo, coincidia com a chegada da maratona. E no meio desse processo, eu descobri que eu amo as longas distâncias. Amo. Porque eu me reconecto comigo mesma, eu me conecto com Deus e consigo respostas, soluções para situações e coisas que quando eu estou ali focada nelas eu não consigo achar. E na corrida eu acho respostas para coisas assim que é uma coisa surreal. Acontece comigo também. E só entende quem passa. O processo é fácil? Não. Ele é doloroso, às vezes ele é solitário, às vezes dá uma sexta-noite a gente vai dormir cedo, porque no outro dia tem um longão 4 da manhã, 4:30. Mas quando você soma o custo-benefício da sua mente, da sua alma e do seu físico, não tem dinheiro que pague. Tem não. E isso é o ponto que muita gente não vê na corrida. Quem não é da corrida pensa que tá correndo só para emagrecer, tá correndo só para tirar foto, mas às vezes não tem noção desses outros benefícios que a corrida traz. Tem a parte física, tem, mas tem a parte social. Você encontra as pessoas naquela mesma vibe. Vai ter dia que você vai ter para baixo, mas quando você chega no grupo, dá aquela revigorada, vai ajudar na sua vida pessoal, no trabalho, porque dá um restart no espírito. Totalmente. Você treina, aquela sensação que a gente gosta de falar que é o barato da corrida, quando acaba você fica, parece que você tá nas nuvens. É exatamente isso, nas nuvens. E você quer ficar lá, você não quer sair de lá.
E isso, esse barato das nuvens que você vive, você consegue passar as dificuldades do seu dia a dia, lembrando dos momentos difíceis que você teve em alguns treinos, mas que depois você foi lá para as nuvens. Então, isso você entende que na sua vida, os momentos difíceis também vão passar. E ali é um treino um pouquinho mais intenso, que vai te cobrar 100%. Não vai dar para ser nem 60%, nem 70%, é 100%. Mas que depois vai passar. E depois você vai entrar de novo na zona de conforto e vai seguir e vai achar novos caminhos que você não imaginou alcançar. Né? E a corrida, ela te leva para lugares que você achava que não era possível alcançá-los. É igual eu nunca imaginei conhecer o Rio. Eu nunca tive, na verdade, vontade pelas reportagens da violência. E a corrida me levou a conhecer o Rio. E eu sou apaixonada pelo Rio. Eu amo o Rio. Eu conheci um outro lado que é a união dos corredores. Um cuida do outro. Um vai correr com o outro no pace dele, no ritmo dele. E quando é o que você falou, de repente aquele barato, quando você vê, você tá lá para cima e o pessoal te apoiando e te motivando. E você chega ali e fala assim, cara, o treino hoje vai sair não. E de repente sai um treino com direito a RP, conquistas, que você não imaginava que fosse ser capaz naquele dia. Exato. É desse jeito. E a gente vem fazendo isso desde os... A gente tem as pequenas conquistas, né? Você falou que corria 3, quando correu 3.200, já foi o entusiasmo. E você foi de pouquinho em pouquinho, 5, 10, 21. E cada distância dessa que você desbloqueava, você, só pelo seu jeito de falar, aquilo ia lhe completando. 100%. Imagina, e você vendo isso, porque eu acho que quando você começou, você não pensava logo em fazer uma maratona. Não. Nem passava na sua cabeça. Não. Como era a sua mentalidade ali no começo? Assim que você entrou, era correr, melhorar a biomecânica que você falou, fazer os ajustes, e depois, como é que era? Então, no começo era muito engraçado, porque como eu só sabia correr a corrida de TAF, eu achava que todo treino eu tinha que bater RP, que é o recorde pessoal. Sim. Então, era uma das situações que os professores ficavam preocupados comigo, porque tem treinos que eles têm que ser leve, e eu achava que tinha que ser rápido, todos os treinos. Mas como eu comecei a ver a mudança, que eu comecei a desacelerar, eu comecei a dormir melhor, eu comecei a abrir a minha mente para coisas que antes eu não via daquela forma, eu comecei a ficar ali mais confortável nos 5, 10. E quando eu cheguei nos 10, eu falei assim, eu quero correr 15, 21. Até então eu achava que só 21, né? Porque eu achava que era muito ousado para mim. Pelo histórico de não ter esporte nenhum e questões de saúde. Então era uma barreira muito grande, porque eu cresci com aquilo que você não dá conta, que você não pode, que você não é capaz. Então, 21 eu já achava que era uma coisa muito ousada. Sim. E quando eu cheguei o ano passado, junto com o pessoal da maratona, eu voltei do Rio falando para minha professora, eu mudei de professor, porque a professora, que é a Mari, ela correu uma maratona, então ela saberia muito bem o que eu ia passar, e iria entender o desejo, a vontade, as dificuldades. Até às vezes tem dias que a gente não treina motivado. A gente treina por disciplina, por constância. E isso te faz alcançar resultados. E foi essa disciplina da corrida que eu apliquei e hoje eu aplico em tudo na minha vida. Porque se dá certo na corrida, então nas outras áreas também dá certo. É ser disciplinado, constante e focar naquilo que você quer no momento. Estipular metas, né? Sim.
E quando eu voltei do Rio, eu voltei com uma certeza tão grande no meu coração que eu queria fazer uma maratona. E eu sou muito decidida do que eu quero. E quando eu cismo que eu vou fazer uma coisa, eu falo que só Deus me tira de ideia. Porque se não for Deus, enquanto eu tiver possibilidades, eu tô tentando. E aí comecei, foram 3 meias maratona o ano passado. Meu ritmo de serviço é puxado, a minha rotina ela é louca. E no meio disso eu comecei a fazer uma faculdade de educação física. Eita, já era puxado, achou um tempinho a mais. Tá sobrando, vamos botar aqui, mas... Porque eu me apaixonei tanto pela corrida. E pelas minhas postagens das conquistas, eu comecei a influenciar pessoas que não faziam nada, que estavam sedentárias, algumas até a caminho de cirurgias bariátricas, começaram a fazer alguma coisa. Se ela que tem a vida corrida consegue fazer, então eu também consigo. E aí eu comecei a ver pessoas me dar feedback no meu Instagram, que começou a fazer alguma coisa devido a uma postagem que eu tinha feito. De uma corrida, de um treino, de uma salada, de um pão fitness que eu tinha inventado. Sim. E isso me deixou muito feliz, porque a conquista já não estava sendo só beneficiando somente a mim. Outras pessoas também estavam sendo beneficiadas com a minha conquista. E aí foram 3 meias maratona no ano passado, que eu aprendi grandes lições com cada uma. Foi aonde que você fez isso? Eu fiz a primeira no Rio, que foi em junho. Aí, quando foi setembro, eu fiz a Meia do Sol, puxada, um horário bem intenso, né? Tava muito quente, teve uma mudança de percurso. E de início, a gente pegou 1 km de ladeira. Sim. Bem legal. E eu tinha tido 2 semanas de alteração do meu ritmo que comprometeu a minha meia maratona, mas eu não treinei para parar nem para desistir. Eu não fiz o tempo que eu queria, mas eu completei a prova. Com cãibra, mas eu completei. É importante chegar lá. Foi superação. E aí descansava assim 1 semana, 2, não dava nem 2, não, dava 1 semana, 1,5 no máximo. E já entrava no outro treino para outra planilha da outra meia. Porque eu tinha que ter volume. Aí, quando surgiu o desejo de fazer a maratona. Quando eu fiz a segunda meia, e no dia seguinte eu corri mais 5 e coincidiu de chegar com o pessoal da maratona. Eu fiquei encantada. Aquilo me saltou os olhos de tal maneira que eu já não achava tão impossível de conseguir. Eu já via aquilo algo palpável para a minha realidade. Sim. Então, eu sabia que se eu mantivesse o ritmo de treino, com a disciplina, o foco e seguindo todas as orientações da minha assessoria, ia dar certo. Não ia ser fácil. Mas eu sabia que ia ser possível. E aí eu comecei a jornada. No começo, qual era o seu maior medo? Assim, você ia ter disciplina, você ia fazer, mas a princípio, qual era o seu maior medo? Para fazer a maratona, de não conseguir. Porque é muito km. Certeza. É muita coisa. Eu nunca fiz uma maratona. Até então, eu só tinha corrido até 21. Eu não tinha corrido mais de 21, só conhecia até 21K. E porque assim, as pessoas não entendem que você pode fazer tudo certo, mas que algo naquele dia pode não sair como você fez certinho. E a corrida é muito isso. Você pode dormir cedo, se alimentar bem, fazer uma hidratação boa no dia anterior e chegar lá no dia não ir como você programou, né? Então, eu tinha medo disso. De chegar lá na hora e falar assim, e agora? Porque as pessoas começam a gerar expectativas em cima de você, com as suas
superações, Sim, né? com certeza. E aí eu aprendi a amar cada conquista. Eu aprendi a amar cada parte da jornada. Esse é o segredo para qualquer distância que você se propuser a fazer. Amar a jornada. Porque o processo nem sempre é fácil, às vezes é doloroso, às vezes é solitário, vai haver renúncias, mas quando você chega e conquista aquilo que você achava que até então era só distante, e você consegue realizar toda a dor que você passou, você fala assim, valeu a pena. Uhum. Porque o treino para maratona não é fácil. Não. Não é fácil, não. Não. Vai muito além, porque não é só você treinar. O treino, assim como numa meia, para fazer uma meia bem feita, você tem que ter uma nutricionista esportiva junto com você, porque as pessoas não entendem que alimentar bem também é treino, porque você vai recuperar mais rápido. Então, você precisa se alimentar correto. Tem necessidade de alguma suplementação? Sim, alguns casos é necessário. Você precisa de fortalecimento? Corredor tem que amar fortalecimento. Mesmo ele não gostando, ele tem que amar fortalecimento. Sim. Né? Em uma corrida, a gente vai exercer em média de 200 músculos. Uhum. Então, quando você descobre isso, você ama o fortalecimento, você ama a academia, igual você ama a corrida. Então, vem uma nutrição, vem um fortalecimento. Junto com isso, vem um fisioterapeuta para fazer um trabalho que aí entra o seu trabalho, você me entende muito bem. Sei bem. E a gente só sabe da sua importância profissional quando precisa dela. Verdade. Ainda é dessa maneira. Estou tentando mostrar que a prevenção é melhor do que só ir quando é para curar já. Exatamente. E aí você envolve muitas coisas. Aí vem um tênis melhor, vem uma roupa melhor, aí vem um relógio, e uma coisa vai puxando a outra. E amei o processo das meias. Foram superações em cima de superações. A minha prova da PRF do ano passado, quando eu vi que eu não ia fazer o tempo que eu queria, eu mudei de ideia. Eu falei assim, eu vou visualizar como se eu já estivesse treinando para minha maratona. Eu vou amar o processo da jornada, dos 4-2. Uhum. E aí eu comecei a contemplar na BR os pés de IP, que muitas pessoas não viram ali. As pessoas felizes porque estava correndo a primeira corrida de rua. Pessoas que tinham adoecido e não sabia que ia ser capaz de fazer a prova. Pessoas que estavam superando luto como eu superei na corrida. E eu correndo e ouvindo os relatos das pessoas correndo ali, porque a corrida, ela abrange todas as pessoas. Sim. Não é uma coisa que ela é só para quem é profissional do ramo do esporte. Então isso é fascinante, meu amigo, porque você consegue pegar uma pessoa que não faz nada e colocar ela no meio de pessoas que correm e ela começa a ver que ela dá conta. Sim. Porque o maior medo que eu tive quando eu corri a minha primeira corrida de rua oficial era de cair. Foi. Porque eu nunca tinha corrido com tanta gente. Sim. Eu comecei a correr na época da pandemia. Então estava tudo parado. Uhum. A primeira corrida veio acontecer 1 ano depois. Então o meu maior medo era de cair. Alguém esbarrar, eu me machucar, porque era um mar de corredor. Exato. Né? E aí eu fui conhecer o silêncio da corrida, que é só o barulho dos tênis. E eu lembro que assim, quando eu passei, nós saímos ali do Arena, nós fizemos uma volta para pegar a lateral da Marginal, eu junto com a outra colega, que na Gol a gente tem muito isso, quando você vai correr a primeira distância, quem já correu, corre com você do seu lado.
Então, isso é algo assim que eu nunca vi em lugar nenhum. Sim. E ela junto, calma, eu tô do seu lado, tá tudo bem. Aí eu falei pra Cláudia, eu falei assim, Cláudia, eu não vivo sem isso nunca mais na minha vida. Minha primeira corrida de rua, 10 km, em 2021. E nunca mais, meu amigo. Eu não sei te dizer o que é viver sem corrida. Foi a da PRF. Não, aí foi a meia do sol. Sim. A primeira meia que eu realizei foi a da PRF, que Então, foi em 2021. quando você viu aquele mar de gente ali. Né? Eu fiquei louca. Eu fiquei fascinada com aquilo, porque eu não conhecia. Eu só conhecia de ouvir falar. É igual uma passagem que tem na Bíblia, que Jó só conhecia Deus de ouvir falar. Então, eu conhecia a corrida de ouvir falar. E, de repente, eu estava dentro daquele universo e ver que eu era normal, que eu era igual a todos e que eu dava conta de correr, que eu dava conta de participar. E a minha alegria, meu coração não cabia dentro do meu peito. Tamanha era a minha felicidade de conseguir correr num horário, 4 horas da tarde, um sol de rachar nessa cidade. Exato. Né? Porque eu falo que a gente que corre aqui, corre em qualquer lugar. Na minha maratona agora, o povo lá sofrendo com 22 graus. Eu tava planíssima. No ar-condicionado. Ar-condicionado. Friozinho. E aí, a gente fez esse processo das 3 meia maratona. E o medo veio para a maratona. Porque eu tinha o meu serviço, eu tinha as aulas que eu ministro de atendimento pré-hospitalar, a faculdade, e eu tinha que achar um tempo para treinar os volumes altos da corrida, achar um tempo para fortalecer e se alimentar bem e socializar na medida do possível, né? Sim. Porque são 5 meses que você fica antissocial. Né? Que você não sabe muito o que é ter todas as unhas dos pés, né? Os cabelos estarem escovados, hidratados, porque são treinos constantes de volumes altos. Mas eu faço tudo de novo. Imagina. A emoção que você sentiu quando você estava lá faz você... Querer viver tudo novamente. E aí, respondendo a sua pergunta, eu posso dizer que quem não fez uma maratona, faça. Nasce outra pessoa dentro de você. Você descobre que você é capaz de fazer tudo. Tudo. Você não tem medo de fazer mais nada na sua vida. Porque o que passa na sua cabeça durante aqueles 42 km é o filme da sua vida inteira. Você lembra de coisas quando você era criança que você era excluído porque você tinha problemas de saúde que ninguém acreditava. Você disse que ia trazer. Tá aqui. Olha. Isso aqui era a única roupa que foi feita pela minha avó, à mão. Para essa câmera aqui. Olha, não tinha roupa que me vestisse. Parece roupa de boneca. De boneca. Roupa de boneca, né? Então, esse aqui era o casaquinho. E essa aqui era a blusinha. Ixi, como se fosse a camisa. Eu vou virar. Para terem noção do que era. Né? Eu nasci com 39 centímetros, com 900 gramas, de 6 meses e meio. Ixi. Então, eu costumava falar que a bacia... o meu berço era a caixinha de sapato. A bacia virou uma piscina olímpica. Né? Porque, gente, era pouco mais que uma régua. Né? Então, a bacia, a banheira normal, para mim era uma piscina olímpica. Então, todo mundo tinha medo de pegar. Frágil. Muito frágil. Né? Então, eu cresci sendo essa criança frágil, entrei na adolescência sendo essa criança frágil. Mas tudo que eu passei me ensinou a ser muito forte, ser muito determinada e ter muita certeza do que eu quero. Sim. E isso me fez ter essa certeza na corrida.
E eu tive essa certeza para fazer os 4:2. Quando veio o desejo, eu não tive dúvidas que não era a hora. Sim. É agora. A hora dos 4:2 é agora. Eu consegui arrumar tempo de onde não tinha. Eu paro e me pergunto assim, como que eu consegui treinar de 4 horas da manhã? Uhum. E terminava, chegava em casa, tomava um banho, ia ministrar aula, ou ia assistir uma aula da faculdade. Como se nada tivesse acontecido. E às vezes eram treinos longos, né? Longos? Não é aqueles 5 quilômetros. Não, era treinos de 22, 24, 26. Eu peguei treinos com temperaturas muito altas, porque alguns eu comecei um pouco mais tarde, porque eu tinha medo de começar muito cedo, né? Então, teve 2 treinos que eu sofri na via costeira, porque eu fui terminar quase 10 horas da manhã. Vixe, solzão já. Foi sugado, né? Porque você já desidrata mais. Uhum. O sol, ele te cansa mais rápido. Mas foram preparações para conseguir fazer a maratona. Foi fortalecendo a armadura, Exatamente. tanto física quanto mental. Mental. E você, assim, você fez a maratona, se você fosse dar porcentagens para a parte física e para a parte mental, você daria quanto para cada uma dessas? Eu diria que eu daria 70% para mental e 30% para física. Chega uma hora que é muito É cabeça. mente. É mente. Teve uma parte... Eu não vou contar detalhes para eu poder voltar para contar de novo, né? Não, A gente tem conta que aí. contar da maratona. Mas eu tive uma parte de um determinado KM, que é um ponto crucial, que é a partir do 34. Sim. O KM 34, ele é Muro que um fala. muro que surge na sua frente. O 25 começa. Aí você começa a ver o muro crescer. Chegando perto. Né? Chegando. Mas quando você chega do KM 34, é um paredão de concreto na sua frente que você fala assim, e agora? Cheguei nele. Cheguei nele, e agora? Né? E o meu maior longão foi 30. Sim. Então, quando eu cheguei no 30, eu falei assim, agora? Tem mais 12. Aí eu coloquei na minha cabeça, não, é só mais 5. É só mais 5. E tá tudo certo, é só mais 5. E eu comecei a briga do seu corpo com a sua mente. Porque o seu corpo tá cansado, mas a sua mente fala, vai, não para, vai, não para. E tem uma sequência de foto que é quando a gente tá entrando no túnel para ir pro KM 38, que eu ultrapasso 6. Justamente com isso. Eu foquei no primeiro e falei assim, eu vou passar esse. É só esse. Sim. E aí eu ultrapasso, e aí mais esse, mais esse. E eu tenho essa sequência de fotos em casa, ficou muito bonita, porque é mente. É mente. E não é o físico. O físico é importante? É. Mas nessa altura da prova, você já tem plena certeza que você realiza a maratona, por conta dos volumes que você realiza durante a semana. Imagina uma plena segunda-feira, você começando com 15 km. Seus colegas estão tudo lá de 3, 4, 5. Oi? 15. Quando eles estão chegando, você já está quase no meio para o final do treino. Né? E o interessante é que você vai ficando tão treinado que quanto mais treinado você tá, menos treinável você é. Sim. Que você não consegue baixar números altos. São segundos, 1 minuto, 2 minutos. E você começa a aprender a correr num pace mais alto, porque aí o seu treino não é de ritmo, é de resistência.
E aí você começa a mudança na sua mente. Porque você começa a entender coisas de forma diferenciada. Que antes você achava que aquilo tinha que ser rápido, tinha que ser imediatista. E você passa a ser igual o soldado na batalha, ser estrategista. E você tem que ser muito detalhista. Porque uma coisa que você fizer errado, você pode colocar em consequência os 2 outros treinos. E talvez até os treinos futuros. Eu não participei, para falar que eu não participei de prova do começo do ano até a maratona, eu participei de uma prova de João Pessoa que estava dentro 21K. Então, eu fiz os 21K da prova, terminou a prova. Eu tinha que correr ainda mais 4 para completar a planilha da prova. E João Pessoa é quente, né? E aí eu não consegui correr mais 4, eu corri mais 2,5, porque estava muito quente João Pessoa, abafado. E a largada é tarde lá, né? Tarde, não te ajuda. Começa de 5 e pouco, 5:30 quase, né? Não ajuda. E aí eu ainda fui pro hotel, eu fui nadar para completar. Porque Foi nadar? eu fui nadar. Porque eu tinha que completar um volume e eu sou muito disciplinada. Sim. Então, a Mari que falava assim, Nádia, você vai fazer tanto no pace de tanto, certo. E era aquilo. Então, o grande segredo da corrida é que você se torna muito disciplinado. Eu já era, mas eu fiquei mais. Foi mais. Muito mais. E ajuda porque a gente vê os resultados, né? Quando você faz certinho, vai na disciplina, obedece o que tem que fazer, você vê que você alcança o resultado. Às vezes a gente sai da disciplina porque, tô fazendo, não tá dando nada, aí deixa pra mais na corrida. Se você fizer, você vai ter. Vai. Tanto pro bem quanto pro mal. Exatamente. Essa sua colocação foi muito oportuna. Desde quando eu entrei na corrida, eu não sei te dizer o que é ter uma lesão. Legal. Justamente por esse trabalho da fisioterapia preventiva, junto com obedecer a planilha. Eu vejo um erro que muitos cometem, é querer fazer algo que você ainda não está preparado para aquilo. Tipo, eu quero correr num pace que o fulano corre. E a grande lição que eu aprendi, tanto com as minhas meias quanto com a maratona, que cada um tem o seu ritmo. Eu imprimia o meu ritmo da minha corrida. Porque o sonho era meu, o desejo era meu. A superação era comigo mesma. Então, quando eu lembro disso aqui, e falo assim, cara, eu dou conta de correr isso. Eu era um pacotinho de feijão. Menos que um pacote de feijão, porque o pacote de feijão tinha 1 quilo. Tinha não, ainda tem, né? Eu não tinha 1 quilo. Então, isso é maravilhoso. Que você vê que aquilo certinho, correto, com a planilha ajustada para você, e você entender que você é único ali, que eu tenho a minha identidade, eu tenho a minha corrida, eu tenho o meu estilo. Meu amigo, quando você descobre isso, você aprende a não depender das pessoas. Sim. E aí é onde vem o benefício da corrida, a sua parte emocional. Sim. Então, a corrida, ela trabalha muito a autoestima, a confiança, as conquistas, porque você começa a contar as suas conquistas. Antes, eu ouvia a conquista dos outros. E hoje eu conto as minhas, do meu ritmo, do meu estilo. E dali eu começo a pensar em outras coisas. Eu começo a conectar outras coisas com a corrida. Eu começo a conectar que eu quero fazer isso dentro da corrida, eu quero fazer aquilo dentro da corrida. Sim. Eu quero estudar isso aqui. Por que isso acontece dessa forma? Então, isso não tem dinheiro que pague. É transformador. Eu sou apaixonada 1000%, 100% eu falo que é pouco para mim com a corrida.
Transformou e muito a sua vida, hein? Totalmente, totalmente uma transformação assim, que se você me falar assim, você passaria tudo de novo? Passaria. Tudo de novo. Sim. Passaria. Uhum. Porque não tem dinheiro que pague. Tem Não não. tem. Quando a gente se encontra, é outra história. Você não tem tempo ruim. Você Não. se aceita. Totalmente. Que muita Você gente tem dificuldade. a grande questão hoje que eu vejo é que a gente vive numa sociedade que te impõe muitos padrões. E um dos padrões que ele é muito rotulado é o padrão da beleza, o padrão da estética. Sim. E quando você foge dele, você passa o que eu passei de ser excluído. Você é deixado ali porque você não está dentro desse padrão. E a corrida não. A corrida ela é feita para todos, independente do seu padrão, da sua estrutura anatômica ali. E você começa a ver que você começa a mudar. E a sua autoestima começa a melhorar. Você começa a se arrumar mais. E a sua saúde também melhora, porque você começa a reduzir taxas, você começa a perder peso, você começa a dormir melhor, você começa a não tomar. Algumas pessoas que fazem uso de medicações para dormir, começa a reduzir ao ponto de deixar a própria medicação. Então, isso é um benefício que é o quê? De graça. Exato. Só depende de ação. E qual é a ação que você tem que ter? A atitude de começar. Exatamente. Tem que começar. Tem que sair ali do celular, de ver os outros. Porque, queira ou não queira, o que a gente faz e posta ali nas redes sociais influencia outras pessoas. É o exemplo. Sim. Não é só falar. Você está dando exemplo. Tem gente que vai pensar, não, tá colocando só para aparecer, não sei o quê. Não, você está mostrando sua felicidade e a pessoa que enxergar aquilo da maneira correta vai ver, nossa, que legal. Será que eu consigo também? E vai lá e tenta fazer também. Com certeza você já deve ter impactado algumas pessoas para correr, como você falou. Algumas pessoas que viram que você fez agora 42 já botou uma pulguinha atrás da orelha. Será que é para mim também? A Adelaide falou lá. É tão distante. Mas se assumir o processo, se comprometer, você chega lá. Todo maratonista já correu 5K. Exato. Não tem como chegar nos 4.2 sem passar pelos 5. Uhum. Então, para quem vai nos assistir ou está aí pensando que ele não é capaz, que não dá conta, começa pelos 5. Conquista os 5. Começa a sonhar com os 7, com os 10. Conquistou os 10, comemore a sua conquista. Ela é sua. É unicamente sua. E aí você começa a sonhar com os 12, com os 13, os 15. E quando você menos esperar, você está aí. Maratonou. Exato. Né? E conquistou. E eu fiz o que eu queria na minha maratona. Eu curti a minha prova, curti todo o processo, mas eu cheguei plena. Uhum. Eu cheguei plena. Alegre, sorrindo, pulando, sambando, né, gente, comemorando, ganhando a nossa camisa preta, porque foi algo que eu queria. Eu não queria tempo, eu não queria bater um tempo de pace, um tempo de hora. Não. Pace de um amigo, né? Não, eu fui, fiz tanto, eu vou lá ver se faço melhor. É a história dele. Eu estava escrevendo a minha história. Era a minha história. Então, quando você descobre isso na corrida, que você é quem escreve a sua história, é você quem tem o controle das suas conquistas, meu amigo. Por isso... Isso é mágico. Com certeza. Por isso que todo mundo ganha medalha. Porque é você contra você. A única pessoa que pode ganhar de você é você mesmo. A única que pode perder de você é você mesmo. Então, você vai fazer o seu melhor. Não importa se o seu melhor é mais ou menos que o do outro. Você está ali para dar o seu melhor. E aquela medalha vai servir como
uma lembrança, um carimbo, uma passagem na sua vida e dizer, eu fui capaz disso. Eu fui capaz. Não é, eu ganhei essa porque eu ganhei de alguém. Não, você fez aquilo e aquilo é seu. Exatamente. Então, não queira se comparar tanto. Não. Isso não vai ajudar em nada. Não. Você vai se comparar com o seu eu de ontem. Isso. A melhor comparação que a gente pode fazer é essa. Adelaide lá do começo, que corria 3 km, e Adelaide de 42. Essa de 42 só chegou aqui porque aquela de 3 quis fazer 3,200. Isso. Então, é você com você. É você com você e é uma conquista dia a dia. E nem todo dia vou ganhar como eu queria, mas é uma conquista. Sim. E ali você consegue superar muitas coisas naquele dia, né? Cada medalha que você olha é uma história. E quando você lembra daquela história, você fala assim, nossa, eu passei por isso nessa prova. Então, isso que eu tô passando agora vai passar, eu vou superar. E a gente começa a colecionar histórias junto com as medalhas, superações, transformações, né? Que é a parte mais gostosa disso tudo, são as transformações. Então, isso para mim não tem dinheiro. A gente tá vendo aqui, ó, transformação de 6 meses. 6 meses. Para uma camisa aí, Black Gold, Go Runners. 4-2. Com muito orgulho. Explica aí essa camisa, para quem não é da Go Runners, quem não entende, o significado dela. Pronto. Para você conquistar, a gente brinca que é o time da camisa preta. Então, a gente tem a camisa preta para os 21K, que é quando você completa a meia maratona. Ela é escrito 21 de prata. Para você conquistar essa camisa preta, você tem que fazer o processo da planilha, tudo certinho. Ela é conquistada, não é comprada. Então, quando você completa a prova, recebe lá sua medalha, a gente vai para nossa tenda e a gente é recebido pela nossa equipe com a camisa preta, junto com uma carta, com um texto que te faz chorar horrores, né? Era para ter trazido a carta, nem O texto que te faz chorar horrores, porque você vê ali o tamanho da sua conquista. Porque às vezes a gente ousa em fazer determinada distância, mas tem medo. Sim. Bate aquele medo. Fala assim, nossa, e agora? Será que eu vou dar conta desse negócio? E será que vai acontecer alguma coisa durante a semana? E no dia da prova, você nunca correu 21? Como é que é isso? Então, quando você ganha essa camisa, ela representa que você é capaz, que você superou você mesmo. E eu falo que o nosso maior inimigo é o medo. O medo, ele nos paralisa. E a pessoa que não tenta por medo, ela está engessada. Ela não consegue sonhar. Viver é sonhar. Só viver, chegar em casa, tomar banho, comer, no outro dia ir trabalhar, pagar boleto. Isso não é viver, isso é sobreviver. Então, quando você sonha em fazer algo na corrida que você vai lá e conquista, isso te faz querer realizar outras coisas na sua vida. E aí a gente conquista essa camisa preta. Se eu chegar e falar assim, eu te pago R$1.000 por essa camisa, ninguém vende. É claro. Dos alunos que conquistaram, ninguém vai vender. Porque ela custou muito suor, muita renúncia, lágrimas. Às vezes custa lágrimas. Às vezes a gente treina com dor. Com certeza. E às vezes o que é mais difícil nos treinos é a falta do apoio. Porque nem sempre família, o seu parceiro, colegas de serviço, entendem. Não entendem. Igual hoje, sexta-feira. Se eu tivesse no treino para maratona, eu já ia começar a olhar pro relógio. Porque eu ia ter que dormir cedo, porque eu ia ter que acordar muito cedo no outro dia. Então, você deixa de sair. O pessoal que bebe, corta a bebida, porque vai alterar no seu treino.
Aquelas comidas um pouquinho mais gordurosas, você vai ter que reduzir, porque você pode ter uma alteração intestinal. Então, isso, quando você conquista essa camisa, passa tudo isso na sua mente. E aí vem os 4-2. Hoje, na nossa assessoria, assim, todas que são maratonistas são mulher. É. Olha aí. Todas mulheres. E não são muitas, não, né? Não são muitas. Nós temos eu, Mari, Rose, Rosa, Sheila, 5, se não me engano. Sim. Eu acho que a média é de 5, no máximo 6. Né? Então, fazer parte dos 4-2 é um orgulho. E você virou exemplo dentro da assessoria, né? Você chega lá com a camisa preta, a galera, ixi, maratonista, ó. Um dia eu chego lá também. Chega. Desse jeito. E aí, quando você vira exemplo, também fica um pouco mais pesado. Porque você tem que responder às suas expectativas e às expectativas dos colegas. Sim. Né? Mas eu tive muito apoio. A turma que eu treino nas segundas e nas quartas de manhã, então foram vários treinos que às vezes você tá lá assim, caracas, ainda falta mais 5, eu já corri 13, ainda falta mais 5 para fechar os 18, e o pessoal, vai AD, vai AD. Então isso é muito gostoso, é muito, vai te motivar. Sim. E isso faz com que você seja muito disciplinado, porque o volume, como é muito alto, e você como fisioterapeuta, você sabe disso melhor do que muitos, a musculatura sobrecarrega. Então tem dia que tá pesado. Você não tá leve para correr. Então, você não vai correr porque você tá motivado. Você vai correr porque você é disciplinado e comprometido com o seu treino. E quando você faz o básico bem feito, o resultado vem. O resultado vem. Com certeza. Então, esse é um pouquinho da nossa história, da camisa preta da Go Runners, né? Nossa assessoria, que cuida da gente com tanto amor e carinho, com zelo, dos mínimos detalhes, que... Observe. Eu sou gol até a alma. Não tem como. Você falar assim, é gol, 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 gol. Né? Gratidão. Porque me levaram a conquistas que eu nunca imaginei. E a Mari nesse processo aí, que ela correu 42? Correu. Como é que ela lhe deu esse suporte? Não só como sua professora, mas pessoalmente. Porque assim, Mari ficou muito grata e fascinada, porque eu sou muito disciplinada. E quando o desejo dos 4-2 nasceu no meu coração, e quando você vai lá para a ponta do lápis, você começa a fazer contas, né? Isso assusta. E ainda mais por ser em outro estado, então a despesa também aumenta. E eu falei assim, Mari, eu vou treinar. Eu vou fazer o que eu sei. E se Deus estiver nesse negócio, ele vai pôr o chão. Eu vou pisar e ele vai pôr o chão. E eu comecei a ver tudo se encaixando. Tudo. E de todos os treinos, eu só faltei um único treino, porque realmente eu não consegui encaixar na minha agenda de serviço, de tudo, não consegui. E Mari, ela me deu um apoio fundamental. Primeiro porque ela já tinha corrido uma maratona. Então, ela servia para mim de referência. Eu olhava para ela e falava assim, não, se ela correu, eu também vou correr. Ela deu conta, ela treinou, ela fez tudo o que ela tá me ensinando e deu certo. Então, vai dar certo comigo também. Então, começava por aí o meu pensamento. E depois, o suporte do psicológico. Não, calma. Hoje o treino vai ser assim. Não, hoje vai ser desse jeito. Foi te conduzindo com leveza. Sabe? O segredo é esse? Sim. Leveza. Não é aquele negócio de pressão
é porque você é obrigada a bater um tempo, porque você tem que me dar a resposta disso. Não. A corrida era em cima da planilha, mas no meu ritmo. E tanto é que ela foi com a gente pro Rio. Ela foi a nossa prof que foi. E eu quase quebrei a mão da coitada na chegada, porque... A emoção foi tão grande. Foi. Tem uma foto linda, linda nossa da chegada. Eu apertei a mão. Curti e comentei. Então, eu apertei a mão da coitada ali, que eu quase quebrei a mão da minha prof. Eu falei assim, Mari, perdão, mas minha emoção ali foi grande. E ela ali falando... É surreal, meu amigo. É uma coisa assim que... Naquele momento ali, as dores sumiram todas. Todas. Não, naquele momento, você já não sente nem mais dor. Você já não consegue mais saber. Você já tá só no automático do vai. Sim. Sabe? Eu vou completar a prova. Então, eu falei, me perguntaram assim, teve algum momento da prova que você pensou em parar ou desistir? Eu falei assim, nenhum. Porque eu treinei para isso. Eu treinei para completar a minha prova. E só tinha uma pessoa que me parava. Deus. Se Deus me levou até aquele lugar, aos percursos de cada KM, então ele não ia me parar. Então, eu fiz tudo como Mari me orientou, Rodrigo, Fabiano, alguns outros amigos que já correram e falaram, Adelaide, chegar no KM tal, não olha para os lados, só vai, só vai, só vai. Você vai cansar, mas só vai, só lembra da chegada, lembra da chegada. E eu lembrava muito da Mari falando isso. Sim. Vai ser muito rápido. Quando você vê, chegou. E realmente foi, né? Eu corri 4 horas e 55, com desconto 4,49. É muita coisa. Sim. Né? Eu emagreci, que a minha bermuda tá folgadona quando eu cheguei. Sim. Você pesa 5 a 6 quilos a menos do seu peso. Né? Mas Mari foi fundamental. A calma dela ali nos conduzindo durante os dias, o aquecimento no dia da prova. A minha assessoria, o pessoal lá me esperando nos KMs que eu não imaginava. E você vê assim aquele povo gritando seu nome, sabe? Pessoas que você nunca viu torcendo por você. E eu fui para fazer só uma prova. Só os 4,2 do sonho do meu coração. Bati tempo de 20K, bati RP de meia, bati RP de 30K e fiz os 42 dentro do que realmente eu queria, dentro do que eu esperava. Então, só gratidão. A minha palavra é gratidão a Deus, gratidão a Go Runners, gratidão em ter a Mari como minha professora, né? Pode mandar diretamente para ela e ela vai estar Mari, aqui com prof certeza. querida, um beijo. Você sabe da minha gratidão por você. E eu não canso de falar que eu ouvi o meu coração quando ele falou que você seria minha professora. Eu só obedeci e vamos embora para 2024, que temos outros projetos tão desafiadores quanto para 2024, que eu falo que esse é o grande barato da corrida, que ela te leva a lugares que você nunca imaginou chegar. E quando você chega naquele lugar, você ousa em sonhar com outro, porque você viu que esse foi possível, então aquele também vai ser possível. Sim. E para 2024 vem algo aí também parecido. É surpresa ou pode falar? Não, é surpresa. Então vamos tá deixar certo. para Próximo episódio. Com ela aqui. Com ela aqui vai ser perfeito. Sim, com certeza. Então, já temos novos desafios aí para Adelaide. Esse ano vai correr a meia do sol? Não, esse ano eu tô num outro desafio. Eu voltei de um treino muito grande, de um volume muito grande, e me desafiei em performar em 5K. Eu não sou corredora de curta distância. Sim.
Tô me desafiando muito nos KMs menores e em tempos mais baixos, que é fora da minha zona de conforto, mas tem tido resultados maravilhosos. Sim. E eu tenho algumas provas. Vai ter a nossa corrida do Exército, agora 20 de agosto, que é a primeira corrida do Hospital de Guarnição. Então, eu quero brigar ali, né? A gente vai ter... Eu quero estar ali no meio, então eu tô treinando para essa prova. A meia, eu vou correr só 5, porque tem uma aluna... Como eu também virei prof agora, né? Aí tem uma aluna nossa que ela vai correr 5 e eu me ofereci a correr 5 km com ela, independente do tempo que ela vai fazer. Você vai correr com ela. Eu vou correr com ela. Exato. Então eu não vou fazer meia, mas eu vou fazer a meia da PRF. Sim. Aí a meia da PRF eu tenho objetivos para ela. Em novembro? Novembro. É uma prova, um horário bom. A BR é um tapete, sim, mas tem as ladeiras. Tem. Aqui não tem como fugir das ladeiras, não. Não, Natal não tem como fugir das ladeiras. Então, eu tenho objetivos para a meia da PRF. Aí é coisa pessoal também. Eu quero bater tempo. Sim. Aquele negócio que você quer lá conseguir, superar. Então, até então, são essas as corridas assim que eu tenho de alvo. Quero fazer a do Choqueano, que eu também amo aquela corrida. Sim. O ano passado eu até ganhei um troféu, nem esperava. Eu fiquei em terceiro lugar lá, né, na classificação militar. Muito então foi uma bem. surpresa. Aí já desbloqueei outra coisa, né? Já. Um troféuzinho, eu consigo também. O ano passado eu ganhei 2, eu nem esperava, né? Olha aí. Tudo em corridas pequenas. Então eu vou dar uma descansada, tô pegando um pouco mais aí com foco no fortalecimento, com mobilidade. Importante. Estudando algumas outras coisas aí também da biomecânica, que é importante, né? Sim. Então, vem desafios aí para 2024. Queremos novidades para 2024. Quem sabe vem a outra aí. Eita, olha aí. O que nos move são os desafios, né? Exatamente. Aquele friozinho na barriga. Será que dá? Será que não dá? Mas treinando e fazendo direitinho dá certo demais. E junto com o seu trabalho do físio, que é importantíssimo. Com certeza. Não podemos deixar de fora. Exato. Como ajudei Mari lá. Quando ela estava preparando, ela ia lá pra gente dar uma balanceada na quilometragem. Quinta-feira eu tava lá também sendo balanceada. Eu tava lá com o meu físio. Porque o volume... É alto. Tem que cuidar direitinho. Tanto o volume alto quanto na prova de volume de treino intenso, de ritmo. Então, é pesado, a musculatura sente. Quem não é acostumado. Com certeza. Mas é maravilhoso. É a melhor dor que você sente na sua vida. Que é a dor da realização, da conquista, da superação. E vamos embora. Passar tudo de novo. Com certeza. Só presta assim. Só. Não, com certeza. A gente falou muita coisa aqui que dá para quem tá assistindo a gente no YouTube ou escutando no Spotify, que vale a pena. Vale muito a pena. A ideia é essa. Porque, pronto, com certeza alguém que não corre, que não faz nada, mas quer começar, tá assistindo a gente. E sua história vai bater nela e ela vai pensar, vou tentar também. Exatamente. E são essas pequenas atitudes que a gente quer. Com Bora Agir, com aquela foto no Instagram, com os exemplos que a gente dá. E eu falo que o exemplo, ele arrasta muito mais do que palavras bonitas. Porque as palavras bonitas, com o tempo, elas se perdem. E o exemplo não. Exato. Você sempre vai lembrar do que aquela pessoa fez ou do que aquela pessoa passou, né? Então, quem está aí pensando que não consegue, que não é possível, sim. Nós passamos um pouquinho da metade do ano, mas ainda temos uns meses pela frente. Você pode conquistar a sua transformação de vida com uma simples atitude, começando. Perfeito. Esse é o conselho da Adelaide aí para você seguir. Se alguém chegar em algum treino ou na rua para você, Adelaide, você me ajudou, foi porque viu o Bora Agir.
Porque às vezes acontece isso, não se assuste não. Ah, você foi lá no Boragi, eu escutei você, muito legal. E impacto, vai gerar esse impacto na vida. Eu vou ficar muito feliz de saber que eu pude causar esse impacto, ajudar, né? Então, isso não tem dinheiro que pague, não, minha amiga. É só gratidão, gratidão, gratidão. E bora agir. Bora agir. Bora agir. Gostou da conversa? Amei. Uma experiência muito gostosa, diferente, Tranquilo, né? Tranquilo. Quero voltar mais vezes. Gostei desse negócio. Tá certo. Quer mandar algum recado para alguém? Um abraço? Eu quero mandar um abraço para todos da GoRunners que direto e indiretamente participaram do meu processo dos 4-2, que acompanharam toda a transformação, porque foi uma transformação muito grande. Sim. Fabiano, gratidão, meu amigo. Tu mora aqui, ó. E tu sabe que eu sou grata demais a você por tudo que você tem feito e as oportunidades que tem me dado. Deus te abençoe. Eita, recado dado. E um abraço em agradecimento a vocês pelo convite de ouvir, né, a história de uma corredora que para muitos talvez parece pequenininha, mas hoje eu me acho gigante pelo tamanho da arte que eu fiz, né? E a gente deixa a sementinha, é saber tirar do momento difícil uma lição de vida e uma oportunidade para transformar. Exato. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Boas histórias precisam ser contadas. Exatamente. Para muitas pessoas. E é isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui no final de mais um episódio do Boragi Podcast. Se tá aqui até agora, não deixou o like ainda, clica aí, deixa o like, se inscreve no canal. Todo mundo aí da GoRunners tem que se inscrever no canal, a família da Adelaide, os amigos. Ela vai mandar para todo mundo, né? Vou para todo mundo. Vou disparar em todos os grupos. Com certeza. Então, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa um comentário aqui se gostou do episódio. E chegamos ao fim de mais um episódio. Eu sou Pedro Cardoso e valeu!